indica localização. Na zona da mata, Leopoldina é tradição. Rica na cultura e na musicalização, que passam gerações nas mãos, sanfona e violão. Do alto a catedral nos irradia toda a luz. Inspira-se a cidade com o formato de uma cruz. Patrimônios da história em Piacatuba estão de pé. A Santa Cruz queimada, grande símbolo de fé. O carnaval de Tebas traz alegria, multidão, com o bloco da Baiana e também do Corujão. Da simples melodia, cada nota faz canção. No conservatório ensino é tradição. De Minas, Leopoldina, minha cidade pequenina, uma luz que brilha ao luar, que traz a calmaria que apenas sentiria nessa terra que é tão boa de morar. Nossos sentimentos tão puros e verdadeiros, contemplando essa visão aqui do morro do Cruzeiro. Chegando em providência, de longe pode. Estamos ao vivaço. Boa noite, gente. Boa noite do YouTube, pessoal do YouTube, da rádio, do Instagram também. Boa noite para vocês. Hoje a gente vai falar, o episódio de hoje é o autismo além do diagnóstico. Trouxemos duas convidadas que são mais que capacitadas para poder estar falando com a gente sobre esse tema, quebrando tabus, vários tabus que eu acredito, né, que a gente tem. Eu, inclusive, tenho vários, tá, gente? Então, eu preciso muito saber. Eu sou Carolina Oliveira e hoje a gente está no mais um episódio do Elas Conectam. Vocês se apresentarem, contar um pouquinho sobre vocês pra gente, pessoal de casa também. Quem vai ser a primeira da vez? Boa noite, pessoal. Acho que todo mundo consegue me ouvir daqui. Então já vou me desculpar. Oi, gente. Coloca aí se vocês estão conseguindo escutar a gente direitinho, tanto no Instagram quanto no YouTube. Já ajuda muito. Já vou me desculpar que eu estou um pouquinho rouca hoje. Pós-carnaval, né? Acho que todo mundo está meio, né, baqueadinho. Então, a voz está saindo com um pouquinho de dificuldade. Se ficar difícil de me ouvir, tá, meninas? E o pessoal de casa, por favor, avisa aqui que eu repito quantas vezes forem necessárias. Bom, meu nome é Natiele Bedin. Para quem não me conhece, eu sou professora de Educação Física. Atualmente, sou especialista em Fisiologia Humana, Neurociências, Transtornos Mentais. Trabalho especificamente com transtorno depressivo, transtorno ansioso e com transtorno do espectro autista. Sou autora, palestrante, docente e mil utilidades. Uau. Bom, e o convite, eu agradeço imensamente para poder falar um pouquinho sobre esse assunto, em parceria com essa querida, que é a Geórgia. E eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista, para poder falar também sobre os tabus que rodeiam esse tema e para tornar cada vez mais palpável um tema que ainda é muito novo e ainda está em construção, mas que precisa de atenção tanto para o público de casa quanto para quem vive, quem está na pele dessa situação. Então, muito obrigada pelo convite, meninas. De nada. E aí, Geórgia, se apresente para nós. Para quem não me conhece, eu sou Geórgia e também estou muito agradecida pelo convite. E eu acho muito importante o tema. Como diz a Nath, né, tem muitos tabus, muita falta de conhecimento. E eu sou mãe atípica, né? Tenho um menino, Luca, de 6 anos, está dentro do espectro. E estou sempre tentando
ensinar um pouco para as pessoas daquilo que eu ainda também estou aprendendo, né, no dia a dia, porque é um aprendizado constante. E eu acho muito importante da gente falar um pouco dessa vivência, de não só romantizar, porque também tem os desafios, né? Tem a parte boa, claro, mas de qualquer maternidade. Mas é importante a gente tocar num assunto que ainda é muito, apesar de ser muito falado hoje em dia, as pessoas ainda conhecem muito pouco. É isso. Exatamente. Eu queria aproveitar e eu vou fazer uma pergunta para vocês e para quem está em casa também assistindo a gente no YouTube ou no Instagram. Se vocês pudessem descrever o autismo em uma palavra, qual seria e por quê? Eu descreveria como individualidade. Uau. Olha, eu acho que é uma pergunta difícil. É? Mas eu, como mãe, eu acho que eu poderia dizer que é um aprendizado. Meu filho me ensinou muito e me ensina a cada dia. Que legal, que bacana. Isso é bom. E você falou por quê? Não, eu acredito que individualidade, porque cada indivíduo autista e cada família que envolve o contexto do autismo é individual e única. Então, eu acredito que os dois estão muito aliados, tanto a individualidade quanto o aprendizado. Natiele, quando que te despertou esse lado do autismo? Porque você é uma professora de educação física que se formou, mas você desencadeou para esse lado. O que você, até mesmo porque aí, vamos lá, eu já estou fazendo uma pergunta com uma resposta. Porque eu também ainda não tinha ouvido falar de pessoas, educadores físicos, indo para essa linha. Foi essa carência que você percebeu, esse vazio que você percebeu de ajudar esse núcleo de autista? Então, a minha trajetória começou com a saúde mental. A minha maior formação, nas minhas especializações, no meu mestrado, estão voltadas para a saúde mental. Eu comecei, de fato, com a depressão e com a ansiedade. Como eu comecei o mestrado, né, me despertou esse interesse por essa pesquisa junto à pandemia da Covid-19, eu via uma necessidade, uma lacuna muito grande. Eu sempre tratei patologias físicas, joelho, coluna, e, com o tempo, eu fui vendo que só essa parte física não respondiam todas as minhas perguntas. E foi onde eu comecei a pesquisar as neurociências, a parte da ligação da atividade física com a saúde mental. E, com o tempo, eu fui vendo que tanto a depressão quanto a ansiedade ainda é um tema que está muito em alta, mas faltava esse apelo dos profissionais de educação física para transtornos específicos, como o autismo e o TDAH. E foi onde eu comecei a minha pesquisa voltada para essa área, para poder nortear. E foi quando eu escrevi o meu livro, porque eu não encontrei nenhum outro livro naquela época que falava diretamente para os profissionais de educação física. Entendeu? E aí, pode falar, desculpa, pode imagina. falar. E aí foi onde eu comecei a voltar às minhas pesquisas. E agora, esse ano, eu procurei as Meninas da Onda, que é uma ONG aqui de Leopoldina, para poder conversar um pouco mais e a gente fazer uma união de forças, digamos assim, em relação a isso. E é legal, igual você pontuou, que, de uma certa maneira, mesmo você cuidando do autismo, você também está cuidando da ansiedade, porque quem cuida do autista traz uma ansiedade. Então, você consegue ajudar tanto o cuidador quanto o vamos dizer, paciente, seria a palavra? Não sei. Não é? Eu acho que isso ficou muito legal. E aí, com isso, você também conseguiu inserir mais dentro dessa família, que aí já vira uma Natiele diferente, não é a Natiele. Estou errada nessa posição? Não, tá certíssima. E como a carga é muito grande, né? Principalmente para mães solos, não para todas, na verdade, né? Eu posso falar com propriedade nesse caso, mas terapias, né? Rotina de casa mesmo, Sim. Escola, tudo isso. Então, acaba sobrecarregando muito. E sem contar, você já se pegou nessa sobrecarga toda, se cobrando em, tipo, eu não dou conta onde eu errei, eu não consigo dar mais do que... E com o tratamento, você consegue hoje ter um ajuste nesse sentido para não se cobrar tanto e entender que a sua missão é essa? Sim. Hoje eu tenho tentado dar uma desacelerada,
porque, ao mesmo tempo, eu quero abraçar o mundo todo. E quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, parece que a vontade era de gritar assim, para o mundo: vamos aprender, vamos estudar, vamos entender, né? E tem hora que eu quero assim, falar sempre, estou sempre falando. Então, o meu perfil hoje é totalmente voltado para o autismo. Só que chega um momento que você começa... Não dá mais. Isso, exatamente. Tem hora que eu não quero nem falar mais do autismo, sabe? Porque a gente acaba virando assim referência, as pessoas perguntam, só que tem hora que você está muito sobrecarregada e você precisa só de um momento. Então, hoje você consegue entender o seu limite. Consegui. Isso aconteceu foi depois de ter tido ansiedade, crise de ansiedade, Exato. Começar a tomar medicação. Então, eu tive que entender também, porque eu sou o número de emergência do meu filho. Exato. Então, se eu não estiver bem, eu não tenho como, né? Então, eu tenho tentado, sim, dar aquela desacelerada. A Nath veio para somar, está com um projeto aí. O ONDA, para quem não conhece, é uma associação organizacional neurodiversa dos autistas aqui de Leopoldina, que eu faço parte. Ela é fundadora? Ela é recente. Eu sou presidente, temos mais outras meninas. E ela está caminhando. E a gente tem muitos voluntários, né? A Nath é uma delas que se apresentou a nós e está aí só vindo a somar. E eu achei isso legal agora, essa ONG. Ela tem sede, ela tem Instagram? Não, a gente tem um Instagram, que é a Onda Leopoldina. Por favor, pode passar a anotar, meninas, por gentileza. A Onda Leopoldina. E ainda não temos sede, estamos em processo de registro, mas está encaminhando e está dando tudo certo, graças a Deus. A prefeitura da nossa cidade? Quase, está quase. Então, vamos lá, uns vereadores, por gentileza. A gente tem muita pessoa assim, por trás apoiando. Ai, que bom. Temos voluntários, tanto voluntários profissionais, né? Temos psicóloga, nutricionista. Tá encaminhando, porque a gente hoje tem o Centro de Autismo, que veio também para poder somar para as famílias. Foi um marco na cidade, sim, né? E a gente sabe que na região é uma referência. Sim. E, ao mesmo tempo, a nossa associação é para voltar também para a família, justamente com nesse acolhimento dessa família. Exatamente. As pessoas, eu falo isso de propriedade, porque minha mãe teve Alzheimer. E lidar com uma pessoa com Alzheimer, lidar com uma pessoa com autista, lidar com qualquer outra doença que venha, patologia que seja, vamos usar a palavra correta, por trás tem o SOS que está falando socorro. Sim, e o socorro, muitas vezes, ele desaba. Porque ele não tem um suporte. E é uma coisa que eu falo em Leopoldina, isso eu tive em alguns momentos, o Polo em Leopoldina teve um suporte para mim, me deu esse suporte. Que bom, que bom. E só que muita gente não conhece esse serviço na cidade. E entender, gente, você não dá conta sozinho. Você precisa de uma rede de apoio. Sim, sim. E você precisa pedir ajuda para isso. E hoje, dentro de Leopoldina, tem o que você está falando, o Centro de Autistas dentro de Leopoldina, e demais outras necessidades, vão no polo, pede socorro ao seu agente de saúde, pede socorro ao seu enfermeiro-chefe do seu PSF. É só gritar, ninguém adivinha o que tu está passando. Você precisa falar. Então, muitas das vezes, você vai querer ser heroína da situação, você vai ter vergonha, não vai querer se expor. Só que é muito além disso. Então, que peçam socorro. Né? E quando você falou da ONG, hoje, qual é a necessidade de profissionais que ainda faltam na ONG que você é presidente? De voluntários, vamos usar a palavra. Isso. Qual a necessidade, qual o tipo de voluntário que você precisa hoje? Como hoje o Centro de Autismo ele vem a tratar, né, a criança, a parte familiar ainda tem um déficit muito grande. Então, a gente veio nesse intuito de acolhimento familiar. Então, assim, psicólogos. A gente tem uma psicóloga que está ajudando a gente, voluntário. E ela está atendendo hoje 3 mães, né? E a gente tem um sistema de cadastro para a gente poder também identificar a necessidade, né, das famílias. E aí ela atende, faz essa parte com as mães.
E eu acho que psicólogo, no momento, para essas famílias, é o déficit maior. Claro que tem outras demandas, mas como a gente ainda está caminhando, né, tem muita coisa para acontecer, a gente vai identificar alguns pontos ainda que vai faltar, mas eu acho que hoje psicólogo é o importante. Então, família psicólogos de Leopoldina, Minas Gerais, por gentileza, socorro. Precisamos de vocês. A família pede socorro. Sim. Então, por gentileza, eu sou uma pessoa que eu super apoio a saúde mental. Eu falo que é fundamental. Eu passei por psicólogo na minha vida e sei a diferença que fez na minha vida. Então, eu acho que hoje chega de achar que psicólogo é para doido, que psicólogo é coisa fresca. Chega, acabou, não existe mais isso. Psicólogo é para ser humano, saúde mental. É fundamental para a gente mudar esse mundo que estamos hoje. As pessoas estão doentes. Ela pode estar, a capa pode estar bonita, mas está doente por dentro. E quando você nossa, o ser humano está estragado. Cara, seja você que ajude esse ser humano, não que seja mais um para apontar, porque apontar tem um monte. E quando aponta, desculpa, você está doente mental, sim. Sim, desculpa. Não, está certíssima, Ju. E tem isso, as pessoas às vezes acham que conseguem sozinha. E hoje eu entendo que sozinha é difícil. E tem muitos casos também que a família não tem rede de apoio. Sim, isso aí é o que mais tem. Mas é o que eu estou te falando. Quando não tem essa ajuda, as pessoas nem entendem. Nem entendem. As pessoas estão... É muito... Desculpa, eu não quero, né, ficar... É porque está tão ligado a isso, e eu presenciei tantas situações, e que eu também fui uma dessas que já apontei. Não vou falar que não apontei. Sim. Quando eu fui no asilo e que eu vi aqueles senhores lá, eu falei assim, nossa, que filhos são esses? E eu entendi que não são os filhos. Eles não tiveram apoio. Eles não tiveram ajuda. Uma família de 10 que só um cuida. E acha que está fazendo pouco, porque acha que, mas está com o dinheiro deles, e que um salário mínimo ajuda o quê? Entende? Então, nesse lugar... Então, eu acho que já passou da hora de investir na saúde mental. Sim, sim. Já passou da hora de investir em psicólogos, os psicólogos aparecerem. Não tem tantos terapeutas, hoje está tão fácil. Mas existe. A terapia funciona? Funciona. Só que eu acho que o psicólogo está em primeiro lugar. A terapia vai no segundo. Pode falar. E é muito interessante porque, assim, quando eu cheguei para conversar no centro lá de autismo, junto com a Paula, que é a coordenadora do centro, a primeira coisa que ela me disse foi: nós precisamos de apoio às famílias. Nós precisamos de pessoas que venham a intervir nessas pessoas. E por mais que nós tenhamos criado o grupo do autocuidado, que é um grupo voltado para a prática de atividade física para estimular bons hábitos, não só o exercício físico, mas a alimentação, ingestão de água, boa qualidade do sono, para as pessoas permitirem ter um tempo, uma pausa, para que as mães não sintam tão culpadas em parar, em olhar para si, né? Porque muitas vezes o filho ele é o foco da casa, da rede de apoio, e ninguém olha para o pai, para a mãe, para o cuidador, da outra pessoa, do responsável que está por trás, e também dos outros irmãos. Então, é muito importante, e não só ter o apelo dos psicólogos, mas também dos psiquiatras, para ter essa parceria de apoio, sabe? Sim, tem poucos psiquiatras em Leopoldina, não? Tem poucos, e os poucos não atendem minimamente na rede de saúde pública. Na pública, se eu não me engano, é um só lá dentro do polo, e é só naquele grupo fechado. E é bem complicado de conseguir vaga. Então, o outro é lá no SISU, não é isso? Que é 10 anos para conseguir uma vaga. Certeza. É mais ou menos isso. E tem uma que atende as crianças lá no centro de autismo. Sim. Mas... Só que aí os que estão cuidando fica... E é uma demanda muito alta, né? Porque quando a gente está falando em patologias, a gente não está falando só do autismo. É claro que o foco hoje mas entra em todas as outras famílias. As famílias de crianças com outras deficiências, as famílias de idosos com deficiências, com outras patologias, com outros déficits. E isso sobrecarrega uma população de uma forma geral, sobrecarrega uma sociedade que, por si só, já é muito acelerada, já está muito cansada, e vem com outras demandas que, muitas vezes, não tem como custear, não tem como ter subsídios para poder fazer o mínimo. E, com o mínimo, eu estou falando de cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física,
cuidar de uma boa alimentação, conseguir dormir bem. Né? Acredito que o que todo mundo deveria ter, digamos assim. Sim, é o que menos acontece, né? Infelizmente. Acho que na época da pedra era melhor, né? Todo mundo dormia melhor, né? Porque tinha luz, né? E aí, Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é um mito? Existe um mito? Qual é o maior mito em relação ao autismo? Eu vejo como o maior mito aquele que a pessoa fala assim, o julgamento. Ah, mas se fosse o meu filho, a educação seria diferente. Se fosse o meu filho, não estaria fazendo isso. Se fosse o meu filho, não estaria correndo, gritando, pulando, batendo em todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, falta de conhecimento, uma das São muitas características. camadas. Sim, não, uma das... concordo com você, falta de conhecimento, mas isso é uma coisa de... É sentar no próprio rabo, né? mas eu falo... Acontece muito natural em tudo. Sim, mas não só... Eu falo da falta de conhecimento mesmo do autismo. É uma característica que as crianças têm, cada uma de uma forma específica, mas tem 5, 6 características que são inerentes de todas as crianças. Cada uma se manifesta numa intensidade, em uma proporção. Isso é um dos diagnósticos. São graus do autismo? São graus. São 3 graus, só que eles são mistos, porque são 4 patologias, digamos assim, de forma específicas. Comunicação, movimentos estereotipados, que são aqueles movimentos repetitivos, está voltado também a movimentos e déficits de movimentos corporais. Então, e socialização. Se você não para observar e não entende que isso é algo que a doença traz... Doença não, gente. Patologia, que o transtorno traz, que a patologia é um transtorno. Que o transtorno traz e que pode trazer outras doenças por trás, né? Vamos falar os termos certos, porque quando a gente fala em doença, é mais fácil para a população entender que é algo que precisa ser acompanhado, precisa precisa trazer toda uma rede de profissionais por trás. Mas o termo certo é transtorno. Porque eu acho que a doença é uma coisa que e doença tem cura, né? E o autismo não, né? Exatamente. O autismo não, é um transtorno, uma patologia. Acho tão bonita a patologia, ele fica mais bonitinho, né? São etiologias diferentes. Mas o TEA está dentro da deficiência mesmo, né? A gente pode falar deficiência também, que está certo. É uma deficiência de neurodesenvolvimento. Ela está voltada para o desenvolvimento cerebral mesmo. Desencadeia esse... Porque, se eu parar para analisar, eu não sei, né? Quantos anos, mas se percebe que está tendo muito mais, né? Não tem uma coisa genética que mostra isso? Como é que... Desculpa, Nath, a gente pode falar que isso também é um mito, porque o autismo sempre existiu. E era hoje... o antigo DDAH e agora foi... É isso? Não. Nada a ver? Não. Uma coisa ou outra coisa, os transtornos, hoje tem nomes, né? Antes, uma pessoa com TDAH, a gente falava que, assim, nossa, ela é muito imperativa. A gente usava, sim, essa expressão. Elevado. Elevado. E o autismo não bate bem da cabeça, não. Sabe? Não, 30 e poucos anos atrás, sempre existiu. São José, 90% era autista, TDAH... Sim, só que os transtornos não tinham nomes. Exatamente. Né? E nem conhecimento igual hoje. Exatamente. O primeiro capítulo do meu livro traz exatamente sobre isso. O boom do autismo, a epidemia, digamos assim, né? Por quê? Não é que aumentaram os casos, mas hoje, de fato, como a Geórgia disse, a gente consegue nomear e consegue diferenciar os acometimentos. Então, há vários transtornos nomeados e hoje o diagnóstico ele é mais eficaz e mais fácil e acessível também por conta da disponibilidade de profissionais que está trabalhando em cima disso. Então, a ciência tem avançado para poder buscar, identificar... vamos colocar que cada quadradinho no seu buraquinho específico. Então, é como se você nomeasse mesmo especificamente aquilo ali. E quando nomeia isso, existem exames, como que a gente fala? Físico, vamos dizer. Eu não sei usar agora a palavra certa aqui do exame. Mas um exame palpável que diagnostica assim, tem, Existe. E que mostra graus, tudo bonitinho? Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, tem gente que fala assim, se a criança é pequenininha, tem 1 aninho, 2 aninhos, está andando na pontinha do pé, possivelmente ela tem autismo. Realmente, isso é uma característica ou está falando para falar? É exame. Não é. Não. É exame. Tem aquele mito também de, nossa, nem parece autista. Não, isso aí. Né? É o que mais tem e meu filho eu uso demais.
Mas eu entendo também hoje que é uma forma das pessoas tentarem dar um conforto quando fala assim. Hoje eu entendo dessa forma. Apesar de não vir, né, na testa, você percebe em algumas características, igual a gente está aqui comentando, né, de nível, o suporte, existe o suporte 1, 2 e 3, mas, às vezes, a criança está no suporte 1, mas a comunicação está ali no suporte 2. Então, é difícil você falar assim, é 1, é 2, é 3. Mas, às vezes, a criança ela tem uma comunicação, uma interação social muito legal, mas, às vezes, ela não tem uma comunicação ou tem um déficit em alguma outra área. Então, assim, acaba navegando um pouco dentro do suporte. Entendeu? E hoje os terapeutas vêm para poder, como você perguntou, como diagnosticar. Enfim, isso aí, gente. Isso aí. É isso aí, diagnosticar. Isso aí. O meu filho, no começo, foi a fala. Ele já tinha quase 3 anos e eu comecei a observar que estava demorando muito a falar. E a importância de levar também no profissional certo é muito grande. Porque se eu fosse na primeira barreira que passou, né, eu cheguei a levar numa médica e ela, até 3 anos é normal a criança começar a falar. Embora eu já tinha pessoas, né, ao meu redor que já tinham notado, as pessoas também ainda ficam um pouco assim, falo ou não falo, né? E aí foi quando eu conheci a fono, né, ele começou a passar pela fono e ela falou a palavra autismo, embora eu já conhecesse, mas eu nunca tinha o conhecimento do que se tratava. E aí, quando ela falou autismo, o que eu fiz? Google, vou procurar. Gente, no diagnóstico não é no Google, tá? Mas eu somente comecei a procurar como se, começou a se orientar, né, isso, por ali. Exatamente. E vi que muita característica o Luca estava. Muita característica. E aí começa a equipe multidisciplinar, que é fono, terapia ocupacional, nutricionista, e vai passando por todos os terapeutas. E esses terapeutas, juntamente... O Luca teve o diagnóstico com o psiquiatra, e esses terapeutas eles emitem um laudo ali, depois que a criança passa por um período, porque hoje também tem muitas mães que acabam levando as crianças em neuro ou psiquiatras e acham que aquele diagnóstico é fechado assim, numa consulta. Não é, não tem jeito, gente. Desculpa se eu estou falando besteira aí, mas eu acho que, pelo pouco que eu estou convivendo, é isso. E aí precisa passar pela essa equipe multidisciplinar para depois, sim, fechar um diagnóstico. E as famílias também têm que entender que o diagnóstico é algo sério. Então, assim, a gente não precisa precipitar. É lógico que a gente fica assim, ansioso, o que eu vou fazer? Mas o diagnóstico é para orientar aonde aquela criança vai ser tratada, qual profissional, qual área. Então, assim, é muito importante que as famílias tenham paciência também, para não ter algo precipitado, que depois a criança que sai prejudicada. Porque, infelizmente, né, quando a gente fala de sociedade, está nesse patamar, as pessoas querem tudo pronto. As pessoas não querem ter trabalho. Nenhum. Não querem. Então, tu tem autismo, qual é a medicação? Daqui, não sei quantos anos. E as pessoas acham também que hoje tudo se baseia somente na medicação. A medicação é importante, tá, gente? É importante. Mas nem tudo se baseia somente na medicação. Um dos motivos que me trouxe para a saúde mental é, de fato, trabalhar com comportamento humano. Quando a gente fala em diagnóstico, o diagnóstico ele pode ser modificado até os 3 primeiros anos de vida, mas há indivíduos que só demonstram alguns déficits ao longo, por exemplo, da sua infância mais avançada, 7, 8 anos, na adolescência. Tem pessoas que identificam e são diagnosticadas na fase adulta. Então, assim, cada indivíduo é de uma forma. Por isso que eu trouxe a individualidade, que eu acredito que caracteriza muito bem. Mas é importante a gente lembrar que quem faz diagnóstico certeiro, digamos assim, né, é o psiquiatra e o neurologista. E, sim, existem alguns exames de imagem que trazem isso. Que eu queria saber. Mas são caríssimos, e não só para o autismo, mas a depressão também pode ser diagnosticada através de exames de imagem, como um encefalograma. Só que é caríssimo e, muitas vezes, a rede de saúde pública não oferece. Não sabia. Igual o Alzheimer, né? O Alzheimer pela ressonância, né?
Também. Que aí vem a parte lá Parkinson. do neuro, o que está enfraquecendo. Seria isso, mais ou menos? Mas vamos dizer assim, o transtorno, ele está acometido dentro de alguns neurônios? Não. O transtorno é um transtorno de neurodesenvolvimento. O autismo, ele vai ser impactado ao longo do desenvolvimento daquela criança. Por isso que, geralmente, ele é diagnosticado nos 2 primeiros anos de vida, porque é onde está aquela fase maturacional principal do desenvolvimento da criança. E quando... Entende? E aí você hoje já está vendo melhora no Luca. Tu já está vendo, igual a Mirelle também falou assim... Que já tem notado, né? Que a melhora do filho depois do centro é, assim, estrondosa. E o Luca, ele começou a terapia perto dos 2 anos e meio. Então, ainda não tinha nem um centro de autismo. Então, ele começou com a fono, ele fazia TO. A TO também... Hoje é TO? É terapeuta ocupacional. Hoje, infelizmente, nós não temos na rede pública de saúde TO. Mas ela foi uma profissional também, para o meu filho, foi uma profissional muito importante também para o desenvolvimento. São atividades da vida diária, sabe? Que ela estimula. Isso. E foi, sem dúvida, assim, também excelente para o meu filho. Mas o da Nachelle também entra nessa ocupacional também? Não. A terapia... Não entra nem um pouco só nessa área? A terapia ocupacional é uma formação específica. A fisioterapia, terapia ocupacional e profissional de educação física. São áreas correlacionadas, mas são distintas. A fisioterapia atua diretamente na reabilitação mais específica. A parte de psicomotricidade. A terapia ocupacional ela vai atuar também nessa parte da reabilitação, só que fora da crise. E a educação física ela pega o desenvolvimento motor já pós-crise, depois de passar dos outros profissionais. Então, é uma rede de apoio, como ela disse, é uma rede multidisciplinar mesmo. Então, o transtorno de espectro autista, existe crise? Sim. Existe sim. Os 2 primeiros anos são os anos mais críticos para o desenvolvimento daquela criança. Então, é onde a criança muitas vezes pode não andar, ela pode não se comunicar. E isso em si geraria uma crise, no sentido não de convulsão. Não tem de alguns encadear casos, no mas físico. não são todos, tá? Sim. Existem alguns casos que tem alguns autistas que têm essas crises convulsivas, que aí é tratado na parte com o neuro também. Mas não são todos. Eles estão cutucando, desculpa, gente. É que a gente está falando muito, que a gente Acho que empolga, a gente né? Me cutucou na se perna, não aqui, frear, no joelho, eu não Quem? entendi. Você A gente me vai com bateu Deus. na Não, acho que foi nada. sem querer. Os dois estão rindo horrores ali. Então, os acho que é bastidores porque a gente estão tá falando acontecendo. muito. Maravilhoso. Gente, os bastidores estão pegando fogo aqui. Tá mais divertido do que o podcast. Eu só tava olhando pra ela pra ver se ela Ela se tá- aproximava mais do próxima. Eu falei assim, microfone. o que é isso? Aí vocês me conhecem, né? Eu não aguento. Ela tá rindo porque eu encostei na cadeira, a cadeira fez barulho, ela começou a rir. E eu olhei pra ele de cara feia, entendeu? Foi isso que aconteceu. Ô, gente, é o famoso rir quando não pode. Quando não pode... Eles estão interagindo entre eles na risada. Eu tive que dar uma pausa. Mas retornando ao assunto, que eu achei muito... Eu já não sabia, que poderia ter a crise... Né? E que também, em alguns casos, tem até convulsão. Sim, e também tem a crise sensorial. A sensorial seria como, assim? Sensorial, Por exemplo, tem uma luz muito forte aqui, né? Eles reagem a estímulos sensoriais muito fortes, sejam luzes fortes, barulhos muito fortes, excesso de cheiro, de estímulos. Tem alguns Isso aí, eu que já podem tinha ouvido desencadear falar. uma crise. E a crise pode ser uma crise de ansiedade, pode ser uma crise de pânico, choro, estresse, irritabilidade. a própria convulsão. Isso. Então, as crises elas estão associadas, e na ciência a gente chama de patologias concomitantes, que são essas patologias que estão associadas mesmo ao TEA. Não são do autismo, mas podem estar relacionadas. E têm que ser tratadas separadas. As comorbidades. As comorbidades, isso mesmo. Gente, os jovens de hoje em dia vão se formar mais psiquiatras na cidade, gente. Tanta gente fazendo medicina. Psiquiatra, terapeuta ocupacional. Professores de educação física. Vamos se especializar, especializar, por Fica favor. sobrecarregada. Com gentileza, né? Deixa eu aproveitar. Pode não, falar, não, Carol. não, meu amor, pode falar. Pode? Eu achei que você tinha terminado, desculpa. Não, fica à vontade. Eu nem sei mais o que eu ia falar.
Pode falar, Carol. Meu raciocínio é assim, eu vou e depois Boa, né? corta e eu não sei se eu volto. Eu queria perguntar para Geórgia, quais os maiores desafios emocionais para uma mãe atípica e como lida com eles? Como você lida com eles? Nossa. Nossa. Que isso, Pesado. gente? O pessoal já reclama que eu trago pergunta difícil. Vocês vão ficar, não, Difícil gente. não, Vamos lá, profunda. pergunta- Então, pergunta porque... de novo. Quais os maiores desafios de uma mãe atípica e como você lida com eles? Olha, eu acho que são vários, mas eu posso citar a falta de conhecimento das pessoas. Eu sei que essa parte de cordialidade, né, a gente tem que existir. Só que, às vezes, as pessoas superam nas perguntas, as pessoas acham que tudo... eu sei que a falta de conhecimento traz isso. Só que eu acho que... Ai, gente, já até me embolei na resposta. Talvez eu vou te ajudar. Mas porque você sente que o autismo banalizou? Talvez é nessa sensação. É sensação, assim... Uma coisa... E comércio, parece que virou um comércio. Então, banalizou. Eu acho que é isso. Eu acho que esse nome está tão banalizado que as pessoas não estão entendendo o respeito de quem está atrás de quem vive a situação. Isso aí, é isso mesmo. Né? É um comércio, está virando um comércio tão grande que a gente que está aqui nessa luta, tentando... Quem vive a dor é mesmo, desgastante. Porque aí você quer provar para o outro uma coisa que quem está fora é fácil falar. Mas quem vive o dia a dia, muito complicado. quem vê você lá no Instagram falando e que existe uma dor ali, né? Não é só. E esticando a pergunta da Carol, a Carol perguntou como mãe, mas eu tenho curiosidade de ver a Geórgia como mulher. Nossa. E você achou que não podia piorar. Como eu disse, né? Eu sempre estou no papel de perguntar, gente, não de responder. Seu momento, querida. Né? Vamos lá. Pois é. Olha. Eu só pego o gancho dela. Tu vê que eu sou isso aqui só de fake. Só de parecer. Eu não leio. Olha. Vai que a próxima pergunta é minha, então, hein? Pois Com certeza, eu tô só esperando a brecha. Olha, eu confesso que por um momento é difícil, mas eu estou tentando me reencontrar como mulher. Eu vivi um momento que eu queria só ficar dentro de casa. O Luca, hoje, ele faz terapia de terça a sexta. Então, vou todos esses dias para a rua durante a parte da manhã. Fico muito sobrecarregada, muito cansada. Parece que, quando eu venho para a rua, eu chego em casa, é um acúmulo tão grande de cansaço, a mente sobrecarregada. Só que... quando chega, assim, às vezes, final de semana, eu queria assim, só ficar deitada dentro de casa. Aí, o que eu fazia? Deitava e dava o celular para o Luca. Isso não é bom, nem para ele, nem para eu. Então, eu estou tentando, assim, como eu disse, desacelerar e viver, ser mulher. Buscar essas Geórgia. Buscar essa Geórgia. Aí, Isso, né? exatamente. Porque, de uma certa maneira, você anula, né? Sim, você esquece um pouco de si, para de se cuidar. Então, eu estou me reencontrando. Hoje eu falo que eu estou me reencontrando. Hoje, graças a Deus, eu tenho rede de apoio. Tenho minhas tias, a família do Luca, amigos. Então, isso me ajuda muito. Então, eu estou me reencontrando. Isso é ótimo. E aí eu falei que a próxima pergunta era minha, dá licença? Até com medo. Agora é a Carol que vai te perguntar. Mas aí, perguntando, Geórgia, a pergunta é, você está conseguindo fazer isso sem sentir culpa? Olha, o pedir ajuda é bem complicado. O egoísmo, o ego é tenso na nossa assim, vida, né? É bem complicado. Reconhecer, né, essa necessidade. E por mais que eu fale, né, tenho rede de apoio, até chegar a parte, você pode ficar com o Luca para eu, Pensa 10 vezes. é bem complicado, sabe? Tenho tentado, igual o carnaval, não sou muito hoje, né? Hoje, a Geórgia de hoje está muito mais diferente, graças a Deus. Então, teve momentos que eu fui assim, para casa da minha avó, gosto de tomar uma cervejinha, lá a gente bate papo. Tem um barzinho lá próximo também, que a gente fica, o Luca pode brincar na rua, ali no Pirineus, então, para ali dá para ele brincar bastante. E aí eu lembro da minha tia falando assim, aí um dia minha avó falou assim, eu falei, vó, vou deixar o Luca com você hoje, vou para a rua. Aí apareceu na minha avó no outro dia, ué, você não deixou o Luca? Ah, não, desanimei. Aí, no outro dia, desci e minha avó falou assim, minha tia,
Pode ir que eu fico com ele. Ah, não, vou embora para casa e vou dormir, sabe? Então, assim, é difícil, mas eu tenho, e eu sei que muitas não têm. Mas eu te entendo que talvez esse lugar de não deixar com o outro nem estar no egoísmo. É tipo, só eu sei fazer, só eu sei cuidar dele. É controle. Entende? É o controle. Sem dúvida. Eu estou ali na... E elas ficam possessas comigo, porque eu sempre dormi na minha avó. Depois que eu tive o Luca, eu gosto mais do meu cantinho, a minha casa. Então, assim, eu tenho uma tia embaixo, outra em cima, a minha avó no meio, minha tia em cima. Então, assim, tem lugar. Casa não falta para dormir, cama não falta. E dorme aqui, que amanhã você já acorda. Não, vou para minha casa, vou dormir com o Luca e amanhã eu volto. Eu tenho uma prima que, às vezes, eu deixo o Luca lá e eu quero pegar ele de madrugada. Você é muito chata. Falei, eu gosto de acordar com ele do meu lado. Então, aí é a parte do apoio do psicólogo, do terapeuta, que vai te auxiliar. Te trilhar um passo de cada vez. Mas eu acho que o primeiro passo tu já deu. O reconhecer que precisa. Sim, faz falta. Eu sei que faz. Faz falta. Isso aí já é um passo, o resto é detalhe. O passo mais importante é esse reconhecimento. Exatamente. Agora eu quero perguntar para você, Natiele. Ai, socorro. Já posso sair correndo? Rufa os tambores. Mas não, a pergunta é super de boa, porque, na verdade, eu fiquei curiosa, porque você falou do livro, né, que você criou, então você fez pesquisa e tal. Qual foi o seu maior aprendizado durante a sua pesquisa? O que te chamou mais a sua atenção? Sem dúvida, o primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele traz exatamente isso, sobre esses déficits, esses mitos dentro do diagnóstico, do como fazer. Eu busquei sobre o primeiro autista e eu não sabia quem era. E foi construindo o livro que eu tive acesso aos pormenores, a como surgiu, como que veio toda a pesquisa a nível mundial. Acredito que essa foi a minha maior gama de conhecimento. E eu não trabalho com esportes, eu trabalho com metodologias específicas, treinamento funcional, musculação. E aí, para fazer o livro, eu trouxe essa parte esportiva também, de esportes coletivos, como futebol, natação, basquete. E isso também, para mim, foi algo totalmente diferente, que eu não estou acostumada a pesquisar, está totalmente fora da minha área de pesquisa. Então, para mim, foi muito enriquecedor. Então, eu tentei abranger a maior gama de possibilidades de movimento dentro da educação física, de fato, para poder contemplar todos os profissionais, ou pelo menos a maior parte deles. Entendi. E isso, para mim, como profissional, é sempre muito enriquecedor. Toda vez que a gente constrói algo a nível científico, você aprende muito. Não, com certeza. Você falou que você falou sobre esportes, né? Futebol, vários esportes dentro do seu livro. Uhum. Diante disso, você vê que o autista tem total capacidade de poder praticar qualquer tipo de esporte? Ou você acha que isso é limitado? Porque tem gente que fala, né? Acha que só porque a pessoa tem um diagnóstico de autista, ela tem uma sentença para a vida dela de que pronto, acabou a vida dela, não vai conseguir mais nada, não vai ir para frente nem nada. Não, pelo contrário. Eu me apaixonei pela educação física adaptada, né? Porque nós temos uma disciplina na faculdade que fala exatamente sobre isso. Sobre adaptar as práticas esportivas para que todas as pessoas consigam praticá-las. E, independente do diagnóstico, seja autismo, deficiências físicas, intelectuais, toda pessoa ela é capaz de praticar esportes, atividades físicas de uma forma geral. É claro que cada deficiência vai exigir um nível de conhecimento de quem vai programar aquela atividade. No caso, o profissional de educação física, o centro de treinamento, para poder conseguir levar e tirar o melhor proveito para aquela pessoa. Então, tem que ser, sim, individualizado. Mas todo mundo é capaz de praticar, sim. Em questão, agora me trouxe uma curiosidade aqui. O autista, ele pode fazer parte do campeonato normal das Olimpíadas, ou aí fica naquela parte das Olimpíadas específica para Olimpíadas? Ele se englobaria nas Paralimpíadas, mas aí depende muito do nível de desenvolvimento. Né, e aí, quando a gente está falando quando eu falo todo mundo, né, é claro que eu estou falando de pessoas que queiram praticar, sim, pessoas que estejam
abertas a se adaptar para isso. Né? Porque não só, mas também no próprio lazer, né? A pessoa ela tem que querer praticar, ela tem que estar aberta para isso, porque pode ser muito difícil no início. Pode ter todo um desafio por trás da prática esportiva. Então, a pessoa, a primeira coisa, ela tem que querer, tem que ser prazeroso. Não faz sentido nenhum ela ser obrigada a praticar algo. Mas, dentro desses conceitos, né? Generalizando, mas sem generalizar? Sim, é possível. Sim, é possível. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está ouvindo, qual seria? Escutem mais vezes o podcast, tá, gente? É maravilhoso. Aí, gostei. Bom, eu acredito que na sociedade tão cansada e tão sobrecarregada quanto a nossa, o que falta é respeito e empatia. Então, pessoas, vamos buscar o autodesenvolvimento, por favor, para promover isso para os outros. Eita. Acho que eu não preciso Bateu, falar nada. se levantar a mão agora, né? Já falou, uma coisinha pra já sair falou aí. tudo. Não, Sempre tem. eu quero ouvir de você também. Vamos reforçar Quero... que as pessoas precisam... Eu percebo que você precisa ser repetitivo, né? Sim. Para as pessoas entenderem. Às vezes é até cansativo, né? Mas Não, é necessário. Mas é só assim que as pessoas entendem. Sim. Então, precisa ser repetido. E repita. Porque as pessoas... Gente, as pessoas não estão ouvindo. Eu amo um As clichê. pessoas querem likes. As pessoas não Somente. querem ouvir. Então, quando a gente está aqui aberto, é o que eu falei anteriormente, é uma utilidade pública, sim. A gente precisa focar nisso. E outra coisa, eu não sou aquela pessoa adepta a levantar a bandeira. Porque quando você levanta a bandeira, você divide. Uhum. E não, somos iguais. Cada um com a sua limitação. Acho que o ser humano é de limitações. E pronto. E quando você reconhece a sua limitação, isso é um respeito que você está tendo por você. Exatamente. E automaticamente você leva para a sociedade. Com Sim. certeza. Sabe? Então, buscar se respeitar. Primeiro passo. Eu quero falar Você as coisas. só Vocês vai falam respeitar o tudo. Eu ia próximo. falar respeito. Você só vai respeitar o próximo no dia que você reconhecer o respeito por você mesmo. Sim. Respeito, a base de tudo. E amor. Aí, amor. E é uma coisa, o amor é fato. Só dá quem conhece e quem tem. Não dá amor quem não tem. Não só o amor, respeito e valorização também. Né? Gente, Então, é importante. gente, vocês tiraram Hoje o chicote tá do armário. profundo. Hoje, o que aconteceu? Por favor, quem chegou agora, assista desde o início. Pois vale é. a pena. Agora que eu me familiarizei aqui com o microfone, Vale Aí, a tá pena. vendo? Teve aula. Quem assistiu aí, gente, desde o início, teve aula aí do microfone aí, aprender a posicionar, colocar, né? Ô, meninas, deixa as redes sociais de vocês aí pra gente, para o pessoal poder conhecer o trabalho de vocês, acompanhar também, para quem não conhece e queira ter uma afinidade melhor, né? Às vezes até tem mãe que às vezes está passando por isso, ainda não procurou ninguém, não falou com ninguém e está aí. Então, esse é um apoio, é a ONG. Então, Exatamente. vamos colocar aí o... O meu perfil é Vivendo com o Autista Luca. E vou aproveitar e deixar aqui do Onda também, tá? É a Onda Leopoldina. A Onda Leopoldina. O meu é Prof. Natiele Bedin. E vou deixar o convite para os pais e cuidadores. Tem uma live salva, que foi a última palestra que eu dei no Centro de Autismo, que fala exatamente sobre isso. Ah, que legal. Sobre autocuidado e autoconhecimento. Mas aí eu entrei em contato contigo. Ai. Só que aí eu não consegui porque eu tinha um podcast. Ah, Acho que verdade, era era uma um podcast, terça-feira. uma Foi isso terça-feira. mesmo. Mas ficou Eu salva ia, no perfil. Tem muitas palhaçadas antes, tá? A gente desconsidera, por favor, tá? Testando microfones, inclusive. Só que lá a gente não testa tão bonitinho quanto aqui, tá? Porque a minha amiga que compartilha ali o meu hold é meio maluquinha, mas tá ótimo. Não, mas aqui a gente que tá comportada, porque a gente não é assim, não. Mas, de qualquer forma, fica o convite. E, mais uma vez, agradecer a vocês. Muito obrigada. E sigam as meninas também, que são maravilhosas. Sigam todas. Gente, é isso aí. A gente vai encerrando por hoje mais um episódio. Gostaria que vocês compartilhassem esse episódio para mais pessoas poderem estar conhecendo esse mundo, né? Como a gente falou aqui hoje, o autismo, ele foi além do diagnóstico,
né? A gente precisa ter empatia com esse tema e realmente se aprofundar para não falar abobrinha, besteira, achar que tudo é autismo, né? E não é bem assim. Existe o momento certo para falar sobre isso e para conversar sobre isso. Eu vou desejar boa noite para vocês fiquem bem. Vou deixar a Ju também se despedir de vocês. Mais uma vez, obrigada por tudo, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecer aqui a Natiele, a Georgia, a Carol, Claudinha, Dério, a Rádio Luz, que eu não vou falar o número porque não está escrito aqui, palhaçada. Tá ali, ó, 104,9. Eu só leio aqui, 104,9. Agradecer a todos. E eles estão rindo e batendo um ali no outro. Não sei que intimidade é essa que está no bastidores. Gente, os bastidores é um amor. Hoje o bastidores está quente, hoje esse bastidores. Mas também, quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aí também no Instagram, não. No Instagram também. No Instagram. Mas no YouTube também, na rádio também. E também aceitamos sugestões de você que está querendo aí que fale da sua causa, do que te incomoda. Aceitamos também sugestões, tá? Eu vou ler rapidinho. Ela vai ler os comentários ali e vai repassar para mim que eu vou copiar eles. E pede o pessoal assinar lá no canal, né? Inscrever lá no canal. Então, vamos aqui, uma vergonha de hoje. A Claudinha, que é a nossa, que mexe na parte de levar para vocês a imagem, ela não estava inscrita ainda no canal. Então, isso é uma vergonha. Então, nós estamos aqui pedindo também vocês para se inscreverem, por favor. Se inscrevam no nosso canal. Likes, e não é só isso. Olha que acabar a live, compartilha para o amigo, para vizinho. Compartilha a live, gente, para os amigos. Esse assunto é maravilhoso. Vocês têm que... uma utilidade pública, então vamos aí. Vamos cuidar do nosso próximo, cuidar de si próprio. Automaticamente só vai cuidar do próximo quando você cuidar de si, né? Claro. É verdade. Então, cuida de si próprio para você levar para o próximo o melhor que você tem, tá bom? Se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? É a Rádio Luz. Ela não pediu licença. Ai, gente, desculpa. Então, terminando, boa noite para vocês. É desse jeito hoje, né? Ela vai ver o comentário. Já li aqui, eu li. Lê então, aí. Eu estou terminando de tchau para vocês. Muito obrigada a todos. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Boa noite, galera. Tchau, tchau. Obrigada. Mas tu vai ler o comentário, caramba? Então, eu fui ler aqui. Era só parabéns, meninas. Maravilhoso. Adorei. Isso aqui é uma coisa séria, gente. Você, então, não pode falar que vai ler os comentários, só vai ler parabéns. Olha, gente, isso aqui não é fake, não. Quem está no Instagram está vendo os comentários que estiveram. E aí a Carolina vem enfatizar um comentário que eu pensei que era o comentário. Aí é parabéns. Muito obrigada quem está parabenizando. A todos nós. Parabéns para vocês que tiveram essa paciência aí de estar junto com a gente e estar compartilhando também. Para não falar que foi só esse comentário, gente. Porque eu achei um absurdo isso. A gente teve mais um comentário que estava falando sobre os julgamentos. Porque se vai o pré-julgamento, né? Os pré-julgamentos são terríveis. Exato. E quem foi essa pessoa? Foi a Mirelle Fortunato. Minha linda. Essa sabe, essa conhece, de fato, como a Georgia. E agradecer a Mirelle, que foi a Mirelle que me passou o contato da Georgia. E alguém comentou ali, ó, Natiele, maravilhosa! Obrigada, gente. Pessoa querida. Com certeza é amigo. JV2. Ah, sim, João Vitor. João Vitor, um abraço também para tu, Mirelle também. E para todos que a Carol já desligou. Já.